Bem, Amanda, uma idosa morreu após ser atropelada numa faixa de pedestres. O inusitado aconteceu, né, gente? Uma idosa de 83 anos, ela faleceu no local depois dela ter sido atropelada por uma motocicleta no momento exato que ela estava atravessando uma faixa de pedestres, gente. É complicado e a gente volta com o Valder Lúcio para trazer mais informações para a gente e também o local onde aconteceu este fato. Daquilo que a gente sempre fala quando traz esse tipo de acidente, de você estar atento ao trânsito, né? Muitas vezes a gente fala assim, é importante o pedestre respeitar, atravessar, olhar para um lado e para o outro, utilizar a faixa de pedestre. Nesse caso, a gente viu que essa idosa de 83 anos faz justamente isso, né? No momento em que ela atravessa, nenhum outro veículo passava, ela passa pela faixa de pedestre, inclusive não há movimentação. Era necessário, nesse caso, que quem estivesse passando pela via parasse. Está lá no nosso Código de Trânsito Brasileiro, você deve respeitar, dar prioridade para o pedestre. O trânsito é composto por diversos agentes, do menor para o maior. Nesse caso, a pedestre já passando, já atravessando ali, chegando inclusive já na calçada, quando acaba sendo atingida por esse motociclista, né, que vinha ali, por um certo momento até mesmo, até a gente nas imagens é possível ver que ele não vinha em tanta velocidade, mas provavelmente vinha desatento ao trânsito, né, não prestando atenção de que havia uma pessoa com uma locomoção difícil, né, baixa locomoção, que já é uma idosa, era uma senhora de 83 anos. Durante a colisão, ela ficou gravemente ferida, ainda chegou a ser socorrida, levada para uma unidade hospitalar, mas infelizmente não resistiu aos graves ferimentos e até mesmo pela a idade avançada, né? A gente sabe que o corpo já não é o mesmo, a gente não consegue suportar mais um impacto tão grande como esse de uma motocicleta vindo sobre você e indo de encontro ao chão. E infelizmente essa idosa realmente acabou falecendo aí lá em Maringá, onde aconteceu este acidente, esse trágico acidente que mais uma vez a gente traz aqui o fato, mas chamando para o alerta de você de estar atento ao trânsito. Mesmo estando certa em passear em cima da faixa de pedestre, você tem que olhar para saber se realmente o carro está parando ou não. Por isso é muito comum a gente ver as pessoas passando na faixa de pedestre, mas mesmo assim passam correndo, né? Correndo justamente com medo de ser dos motoristas, dos motociclistas não respeitarem, não pararem. Por isso é justamente isso que eu ia falar, Valder Lúcio, porque tem carros, tem muitos veículos que param, já tem outros que não. Então, às vezes o pedestre, todo mundo que é pedestre alguma vez na vida, sempre você é pedestre, porque você sempre vai precisar atravessar uma faixa de pedestre, e você fica assim, tenso, porque às vezes você vê um carro parando, o sinal fecha, você vê um carro parando, todo mundo para e vê uma moto que não para, vê um carro que não para, vê um ônibus que não para. Então, assim, é bem complicado. E aí o pedestre fica com medo, passa correndo mesmo com vocês mesmos mencionaram. Gente, eu acredito, inclusive, que infelizmente é uma coisa que está enraizada. Infelizmente, muita gente, a maioria das pessoas, não obedece. Aqui no Brasil, falo aqui a nível Brasil, realmente, em poucos lugares as pessoas obedecem a essas leis de trânsito, né, para o pedestre. Poucos carros param para as pessoas passarem, né? A gente não tem, eu digo a gente, me colocando realmente dentro da situação, porque é uma questão muito cultural. A gente não tem essa cultura, essa coisa de respeitar realmente as leis de trânsito, diferente de alguns lugares fora do Brasil, que, tipo assim, as pessoas fazem questão de parar para o pedestre passar e de respeitar realmente a faixa de pedestres, né? Em alguns lugares pontuais aqui no Brasil, eu vou até dizer que eu fiquei até impressionada quando eu estive em Gramado. Lá você colocou o pé na faixa de pedestre, já vem um cara e para. O carro pega e para. Então, assim, acredito que é muito de região para região, né? Essa coisa realmente está enraizado, e que é preciso mudar através de campanhas. No Paraná? É. No Paraná, inclusive foi no Paraná que aconteceu essa... Não, Gramado é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, pronto. Inclusive, o apresentador rasgou o Brasil no meio. Só complementando aqui a informação também da Suiane, é tão enraizada realmente essa prática, essa cultura de não respeitar a faixa de pedestre, que em muitos locais, aqui em Teresina mesmo, onde está a sede do Grupo Meio Norte, além da faixa de pedestre, são implementados semáforos sonoros, que é justamente para que haja um maior respeito. E ainda assim as pessoas acabam, mesmo com motoristas e motociclistas, para a passagem dos pedestres, ainda assim a gente ocorre, né, noticia acidentes parecidos como esse, ou alguma pessoa que é atropelada, ainda assim não são respeitadas essas faixas, infelizmente. A gente ainda ramifica para a situação da criminalidade. A gente veio falar aqui no programa de um caso
Amandinha, você tá sem áudio. Tá sem áudio, a nossa produção vai já. E eu quero até fazer um lado que isso deve começar desde criança, né? Você que tem filho pequeno e tudo, deve começar a ensinar isso para o seu filho desde pequenininho mesmo, essas leis, para que justamente a gente tire esse pensamento, que a gente consiga mudar essa nova geração. Então eu mesmo em casa, eu dirigindo mesmo, a gente é exemplo para os nossos filhos, então a gente deve manter essa boa vizinhança, manter nem boa vizinhança, a gente deve respeitar realmente essa lei de trânsito para que as crianças possam ver, enxergar e se espelhar nisso mais na frente também, né? É verdade. Bem,